O estupro hoje é considerado qualquer ato libidinoso que não seja consensual, não é? Parece ser bom isso, mas é horrível. Você acha que é horrível? Deixa eu te falar por que é horrível. Se você, eventualmente, toca numa mulher, no ombro de uma mulher, no braço de uma mulher, se você abraça uma mulher com maior força numa balada e a mulher vai te acusar de estupro... olha só, sabe o que é estupro? Eventualmente... Você já teve num ônibus lotado, o estupro e um homem era ficou, considerado um coito não consensual. Então, hoje é qualquer tipo de ato libidinoso não consensual. Olha só. Você igualar um cara que toca numa mulher de maneira constrangedora, que eu acho também abominável, que eu acho criticável, a um homem que chega e pega uma mulher na padaria e arrebenta com ela e faz sexo forçado com ela, você tá jogando todos os homens na vala de estupradores, entendeu? Então, quando você faz uma pesquisa dela, qualquer tipo de violência, sexual. As mulheres batem em homem, mulheres xingam os homens, mulheres traem os homens, mulheres exercem violência psicológica com o homem, assim como alguns homens fazem. Então, essa criminalidade é humana. Ela é humana, ela não é estruturalmente separada entre homens e mulheres. Discordo o discurso feminista, ele separa disso. E coloca homens como potenciais abusadores e criminosos, estupradores, e as mulheres como sempre vítimas. É esse o problema. E aí você cria uma geração de homens medrosos, de quaisquer tipo de aproximação, homens que têm medo de dar emprego pra mulheres. Coitadinho dos homens, né? Coitadinhos, nesse sentido. Eles estupram, a mulher pode se colocar no lugar de vítima. Eles assassinam, entendeu? E aí eles são coitados. Os homens não matam e assassinam em sério, Silvia. São Adriles, exceções. O que eu estou dizendo a questão aqui, é essa. O que eu estou dizendo aqui, os números mostram... Não adianta... Os números são eivados de intenções ideológicas. Não, que números eivados de Esses números são violência simbólica. Que violência simbólica? Você é negacionista das pesquisas, até das pesquisas você é negacionista. Pesquisa é ciência. Não é necessariamente. Pesquisa é ciência. Depende do entrevistador, depende do pesquisador, depende do órgão. Você tá falando o UOL é um órgão de esquerda feminista. Eu vou falar, Júnior, deixa eu falar, porque ele já falou um monte. Vamos aproveitar e fazer o seguinte. O pessoal tá pedindo pra colocar tempo aqui. Vocês acham que precisa colocar tempo? Uhum. Colocar tempo. É bom colocar tempo, porque ele tá falando mais do que eu. Não tá, não. Tá falando mais do que eu. Pode pôr o relógio aí, porque ele tá falando mais do que eu. Então tá. Eu vou colocar aqui pelo celular, se o pessoal aí também quiser colocar, tá? Aproveita e fala pra gente o seguinte. A gente tá no... Eu tô colocando no tema machismo, tá? Do que foi passado aqui. Mas aí eu vou colocar, então, o primeiro tempo e aí ordem de pergunta e resposta, né? Pode responder. Não, o quê? É a vez dela falar, ué. Tá, então vai. De responder sobre o mesmo tempo do machismo e do feminismo. Isso, no mesmo tempo. Então, veja bem. 5 minutos, tá? As pesquisas, elas... não, primeiro que elas são ciência, tá? Não adianta você ficar negando a veracidade de pesquisas com métodos científicos. Então, o método científico, ele é utilizado para fazer pesquisa, para produzir dados, para poder fazer com que esses dados possam se tornar um diagnóstico da sociedade, para que a gente possa ter políticas públicas para enfrentar esse diagnóstico. E qual é o diagnóstico da sociedade brasileira nos dias de hoje? É uma sociedade em que uma grande parcela de mulheres sofreram algum tipo de violência no último ano. 37% de mulheres sofreram violência. Algum tipo de violência. Dentre as violências está agressão física, está feminicídio, está assédio sexual, tem vários tipos de violência. Porém, 37% sofreram algum tipo de violência. Esse dado é alarmante por si só. E mais... Se a gente for pegar os dados de estupro, os dados de feminicídio, os dados de violência doméstica, a gente vive no Brasil uma verdadeira epidemia de violência contra a mulher. Nós estamos no mês de março, no mês das mulheres. E eu afirmo aqui categoricamente, nós vivemos uma epidemia de violência contra as mulheres no Brasil. Para combater esta epidemia, a primeira coisa é não negar, é não ser negacionista, como o Adriles foi aqui na sua fala. Segundo, você tem que ter políticas públicas, porque a gente não quer essa sociedade. É uma falácia que as feministas querem jogar mulheres contra homens. É uma falácia isso. O que as mulheres querem é uma sociedade em que os homens deixem de ser machistas, deixem de achar que quando uma mulher não quer mais um relacionamento, ele tem o direito de ir lá e matá-la. Porque isso é o quê?
é machismo estrutural, de que desde pequeno ele é educado pra quê? Ah, não, a mulher é minha propriedade. Se ela não for minha, não vai ser de mais ninguém. Isso é o que a gente ouve de todo homem que vai lá e assassina as mulheres. Então, assim, é óbvio que não é a totalidade dos homens, ainda bem, porque se fosse a totalidade dos homens, eu não tava viva. Entendeu? Então, assim, ainda bem que não é a totalidade dos homens, ainda bem que a gente tem homens que né, conseguiram furar esse bloqueio e não são machistas com as suas mulheres. Não, ainda bem que tem uma maioria de homens que não são machistas a esse ponto, né? Porque tem graus e graus e graus de machismo. Tem o machismo que é mais sutil e tem o machismo que vai lá e bate, soca a mulher no supermercado, que nem a gente viu essa semana, soca a mulher dentro do carro, que nem eu vi agora na televisão. Então, esse homem machista, ele vai às vias de fato, ele vai lá e soca e mata. Então, isso tem que acabar. A gente tem que ter política pública. Qual é a política pública que você, Adriles, propõe? Ou que o Pavanato propôs? Não, tem que prender, tem que ter pena de morte. O problema é que as leis, elas são punitivas, mas só as leis punitivas, elas não têm mudado os números de violência contra as mulheres. Então, nós precisamos de uma sociedade que deixe de dizer que mulher não serve pra jogar futebol, que mulher não serve isso faz alguém matar alguém? Não, isso faz com que o homem tenha uma compreensão errada de mulher. Porque a mulher, se ele for educado desde pequeno que a mulher pode ser o que ela quiser, que ela não é propriedade dele, que ele tem que respeitá-la. Mas é o que acontece. Não, o que acontece não é isso. O que acontece é que a gente vive uma sociedade violenta, em que as crianças veem seus pais espancando sua mãe dentro de casa e depois ele acha que isso é normal, que ele vai espancar a namorada dele também. Então a gente precisa acabar com o ciclo da violência. E mais, o ciclo da violência é quando, primeiro, porque os homens não, do dia pra noite, não se tornam assassinos. Mas ele tem o quê? Primeiro ele vai lá, fala um palavrão pra ela, xinga, depois outro dia ele taca um negócio na parede, depois outro dia ele vai lá e espanca ela, e depois outro dia ele vai lá e mata. Isso é um ciclo. Todo homem faz isso? Não tô dizendo que todo homem faz isso. Mas a gente tem que acabar com o ciclo da violência. É por isso que existe a Lei Maria da Penha, e a Lei Maria da Penha é de 2006. Você acha ela horrível, Maria da Penha? Você acha horrível a Lei Maria da Penha? Qualquer tipo de violência simbólica a Lei é considerada Maria como da violência. Penha, a Lei Maria da Penha é o que protege as mulheres, Tá é o que bom, faz vamos lá. que tenha medida protetiva. E mais, a lei do feminicídio, que transformou o crime de feminicídio em crimes hediondos, a lei da importunação sexual. Então, todas as leis para proteger as mulheres, elas são boas. O problema é que só a lei não tá fazendo efeito. A gente precisa de uma mudança de mentalidade. A gente precisa de meninos sendo educados para não serem machistas e meninas sendo educadas, sim, para serem empoderadas e para não se submeter a ciclos de violência, para sair do ciclo de violência e se libertar. Vamos lá, primeiro ponto. Quando você Acabou fala que meu a tempo? pesquisa... Deu 5 minutos. Quando você fala que a pesquisa tem um método científico, ela tem um método científico quando ela não é eivada de um viés ideológico ou de um viés de comprovação de uma tese pré-determinada. Você falou de uma pesquisa colocada pelo UOL. Há outras pesquisas que indicam que a maioria das violências domésticas são cometidas por mulheres. Claro que o homem não vai, eventualmente, numa delegacia, denunciar uma violência cometida por uma mulher, porque, em geral, o homem é mais forte que uma mulher, ele vai sofrer menos danos que se uma mulher sofrer um dano. E outra, ele tem vergonha. Existe uma sociedade, exatamente, que prioriza a força do homem, nesse sentido, e faz com que o homem tenha vergonha de ser violentado por uma mulher. Um número de pesquisa. A questão é, por exemplo, quando você vai colocar numa pesquisa, a maioria das mulheres foram assediadas, 1/3 foram assediadas. O que é um assédio sexual? É esse tipo de educação que deveria ser colocado nas escolas. O STF ontem lançou em parceria com o Portal dos Fundos, pra gente ficar só no plano da teoria, um vídeo assim: eu não denuncio ele porque eu fiz, em tom humorístico, né? Eu fiz um BBB, eu sou escorpiana, as pessoas vão ver fotos minhas e eu vou ficar constrangida. Aí ela falou: não, a culpa do abuso não é dele, não é sua, é dele. Isso é uma campanha péssima. Isso é uma campanha de educação do Estado que é péssima. Por quê? O que é um abuso? O que é um assédio sexual? É qualquer toque? É um beijo roubado? É um estupro? É um olhar? É um convite reiterado para jantar? É uma série de WhatsApps, de mensagens de WhatsApp reiterados dados? É você morar perto da pessoa? Você chegar perto da pessoa? O que denota exatamente um abuso? Uma vez eu perguntei para uma mulher, eu sempre gosto de colocar isso aqui, inclusive aqui no Júnior, uma entrevista com uma mulher respondendo pro cara:
o cara perguntando, mas o que é? Qual que é o limite entre um flerte, uma aproximação e um assédio? Se a mulher te dá sinais dúbios, não. Eu estaria virgem até hoje. A questão é, não se educa para se saber o que é exatamente um assédio, o que é exatamente um abuso, o que é uma aproximação indevida, o que é uma chatice. Esse tipo de educação poderia facilitar a vida das mulheres. Agora, quando você coloca palavras genéricas, empoderar a mulher, combater o machismo, o que eu vejo desse discurso do feminismo? É geralmente colocar homens estão matando mulheres, homens estão estuprando mulheres, homens estão impedindo a progressão social, afetiva, sexual, profissional das mulheres. Isso é mentira. Isso você vê exatamente nos números. As mulheres estão cada vez mais profissionais liberais, cada vez mais ganhando mais, cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, mas aonde elas querem. E você colocar todos os homens como potenciais estupradores, como potenciais abusadores, colocar 1/3 das mulheres já sofreram algum tipo de violência psicológica ou simbólica, e quais homens não sofreram violência psicológica ou simbólica, e quantos homens não sofreram a possibilidade de uma falsa denúncia, como o Neymar, como o Márcio Smelly, como o Johnny Depp? Esses são famosos, mas eu conheço casos que eu já conversei com várias delegados e delegadas que disseram que muitas mulheres, de maneira leviana, fazem falsas denúncias para coibir, fazem alienação parental, fazem um tipo de violência psicológica, fazem violência física. Existem, Silvia, homens e mulheres com bom e mau caráter. É esse o ponto. Tem pesquisa? As pesquisas que vêm à tona, as pesquisas que são veiculadas, têm um viés ideológico claro. Quando você tem uma ocupação da mídia, você falou de Globo, você falou de UOL, quando você tem uma ocupação da mídia por um princípio de um pensamento de esquerda, pseudo-progressista, feminismo contemporâneo, é lógico que essa pesquisa que você disse que vai ter uma base científica, não vai ter uma base científica, vai ter uma base ideológica. E aí eu falo, o que é violência simbólica? O que é uma violência de um toque? O que é uma violência de uma aproximação? O que é um assédio sexual ou uma chatice? Não se fala, não se diz, não se comenta sobre falsas denúncias, não se tem pesquisas sobre falsas denúncias ou contra a violência. A Lei Maria da Penha, qualquer coisa, violência psicológica é colocada lá. É claro, tem violência psicológica se dá entre homens e mulheres. Existe Você violência nunca conheceu uma mulher que xingou psicológica. o cara, que humilhou o cara, que constrangeu o cara, assim como o cara pode constranger. Todo casal passa por discussões em maior ou menor nível. Se você culpar só os homens pela violência psicológica, você está sendo exatamente uma histérica que acha que apenas os homens são violentadores, apenas os homens são constrangedores, apenas os homens são abusadores, sendo que mulher também tem mau caráter às vezes. É uma minoria. E numa briga, se você tem a potencialidade de pegar aquele homem e destruir aquele homem, você destrói. Você destrói. Você vai numa delegacia, hoje o ônus da prova para provar que não é culpado, Silvia, da bancada feminista, é do homem. A cultura e a educação feminista, ela traz piores coisas do que coisas, porque você criminaliza todo homem como potencial agressor. Você não destrincha, você não traduz a verdade real do que é um verdadeiro assédio. É isso. Não, primeiro que eu discordo totalmente, de novo, do Adrilles. Totalmente. Você tem uma visão histórica distorcida. Por isso que você... Concordei com a origem do feminismo. Não, o problema é que ou você não enxerga que hoje em dia o feminismo continua sendo necessário. Por quê? Porque existe uma diferença. É óbvio que os homens cometem violência psicológica contra mulheres. Quando o homem mulheres diz... Não. Olha, num grau muito inferior. Tanto, você sabe por que não tem pesquisa que mostra que os homens sofrem, que os homens, coitadinhos... Não é interessante. Não é porque não é interessante. É porque isso não é escancarado na sociedade. Você não vê quase, Eu né? não vejo. Não vê. Você não vê, não tá... Olha... Eu saí de casa. Até que os meus namorados. Eu saí de casa e tava assistindo o noticiário. O noticiário passou 3 feminicídios. 3 espancamentos de mulheres. Não passou nenhum espancamento de homem. Então, assim, vamos parar com essa historinha de que... Não é uma historinha de que... Ai, não, mas tem muito mais mulher que bate. Tem muito mais mulher que bate em homem. O que é isso? Mas não existe esses números. Isso é uma falsidade. É uma pesquisa. Isso, que pesquisa? Me manda a pesquisa, então. Me manda a pesquisa. Essa pesquisa não existe. Essa pesquisa não existe. Olha só,
Hoje, pesquisas sérias, de institutos sérios, mostram que as mulheres sofrem muito mais violência do que homens. Todo tipo de violência. E qual é o grande problema? O problema é que, ao negar isso, você não tem políticas públicas. Por isso que os seus projetos de lei, eu não sei lá quais os projetos de lei que você protocolou, seus projetos de lei, com certeza, não vão tratar de equidade de gênero, não vão tratar de políticas públicas para as mulheres não sofrerem mais. Os meus dá uma projetos política de lei, pública de proteção às os mulheres. meus projetos de... Deixa eu ver. Por exemplo, a Lei Maria da Penha, que trata de várias questões, por exemplo, violência psicológica, violência patrimonial, violência física e tudo mais, onde é que a mulher vai para que esta lei possa valer? Então, qual é a casa que acolhe essa mulher? Qual é o espaço que acolhe essa mulher quando essa mulher sofre uma violência? E o que existe no Brasil é que existe a Lei Maria da Penha, porém, quando a mulher sofre violência, ela não consegue sair disso, porque não tem equipamentos públicos suficientes. Então, nós temos que, por exemplo, em São Paulo, não sei se você sabe, mas só existe uma Casa da Mulher brasileira que funciona 24 horas. Todas as delegacias de mulheres, que são poucas, não funcionam à noite nem aos fins de semana. Então, uma política pública, por exemplo, é que as delegacias de mulheres funcionem 24 horas e que existam pelo menos uma Casa da Mulher brasileira em cada região de São Paulo. Você concorda com isso ou não? Concordo. Pois é, mas não tem nada lá no seu projeto de lei sobre isso. Deixa eu te falar uma coisa. Eu aposto que você não vai mandar uma emenda para a Casa da Mulher brasileira, por exemplo, porque você acha que isso não é importante. Posso mandar. O que eu acho necessário se colocar de maneira bem clara nesse debate é o seguinte... Evidente que existem mulheres que são agredidas, evidente que mulheres que estão numa situação de fragilidade, porque às vezes não têm um emprego, que são apenas mães de família, que têm medo de denunciar o agressor, o abusador, quando é marido, que elas vão ficar exatamente soltas à própria sorte, e você pode ter um abrigo, você pode ter uma delegacia, você pode ter um reforço econômico, eu já falei isso várias vezes, já disse isso várias vezes, tem projetos nesse sentido, Silvia. A questão é você demonizar todo o homem como potencial agressor. Não, nunca. Você, quando você fala de política, quando você fala de política pública de proteção às mulheres, eu tenho um certo receio que essa política pública seja dar um tipo de educação sociocultural a uma criança de dizer que todo tipo de aproximação, ou olhar, ou ensejo, ou flerte possa ser conotado, denotado como um assédio, um abuso. Você sabe quantas crianças são abusadas? Violência patrimonial. Mas crianças têm situação de fragilidade entre homens e mulheres. Não tem distinção. A maioria das crianças são abusadas por homens, tá? Só pra você saber. Exatamente. Homens, em geral, abusam de meninos, você sabe, né? Existe uma questão. Meninos e meninas, sobretudo meninos. Existe uma questão de pedofilia mais ligada à homossexualidade. É uma coisa complicada de se falar, inclusive em público, como eu tô falando aqui agora. Mas a questão que se coloca é, quando você fala em política pública educacional, socioeducativa, quando você coloca num rol, como a Lei Maria da Penha, de qualquer violência simbólica, qualquer xingamento, qualquer palavra mais alta, qualquer crítica mais incisiva, você considerava a ponte para uma cultura de abuso, uma cultura de estupro, você está inexoravelmente demonizando homens. Você tem que explicitar o que é um assédio sexual. Você tem que explicitar qual é o limite do crime, da chatice, do constrangimento e do crime. Entendeu? Você alterar a voz, como eu tô com a voz alterada aqui, é um abuso? É um crime? É uma falta de educação? Pode ser considerada qualquer outro tipo de coisa assim. Se você coloca que todo homem, quando interrompe uma mulher, quando fala mais alto com uma mulher, quando critica uma mulher, quando faz... O que é violência patrimonial? Não deixar a mulher trabalhar? É você dividir as despesas de maneira não equânime? Isso mulheres fazem com homens e homens fazem com mulheres. Violência simbólica, xingamento, constrangimento psicológico, ciúme patológico. Homens e mulheres fazem uns contra os outros. Vou te dar um exemplo. Agora deixa eu terminar. Quando você coloca só na conta e no débito dos homens que há um tipo de violência simbólica que explode a violência simbólica e conceitual e se transforma em violência física, você está inexoravelmente demonizando os homens. E quando você diz de política pública socioeducativa para os homens perceberem que são todos potenciais estupradores e abusadores desde a terra infância, você está arrebentando com as relações humanas. Eu quero te dar um exemplo. Agora, eu vou te dar um exemplo. A gente fez, e é uma cultura punitiva, tem uma coisa chamada, eu já termino, índole humana.
Tem gente que é mau caráter, tem gente que tem má índole, não é fruto de uma cultura civilizacional machista nega que não o machismo, existe. Que você não nega existe, o machismo. não existe ninguém que seja educado no machismo numa escola, Silvia. Pelo amor de em Deus. casa, Agora tem gente que é mau caráter. Claro que tem. Tem gente que é mau caráter, tem gente que é assassino, que é estuprador. Agora você colocar na cabeça de uma criança que todo homem é um potencial assassino. Eu quero te dar um estuprador, exemplo. Olha aqui, completamente esse celular deletério. é seu. A direita, que você chama de truculenta, tentou entabular no Congresso Nacional a questão de castração química, a gente tá tentando ainda, que é uma punição violenta contra abusadores, estupradores reais. O que a esquerda faz? Não quer. Vocês parecem que acolhem os criminosos. Vocês querem criar uma educação esquizofrênica, neurótica, de dizer que todos os homens são potenciais assassinos de mulheres, potenciais abusadores, desde a tenra infância, criam uma legião de homens, de meninos, de crianças, de adolescentes castrados, intimidados, amedrontados, e depois dizem que é tudo culpa dos homens. E quando a gente quer efetivamente dar uma política de punição efetiva a estupradores e abusadores reais, vocês não querem. Você é a favor da lei do feminicídio? Hã? Você é a favor da lei que a Dilma sancionou em 2015, a lei do feminicídio? Você é a favor? Feminicídio é só Você um é a nome. favor? Deixa Fala eu te sim falar ou uma não. coisa. Feminicídio. Fala sim ou não. Feminicídio é apenas Fala um nome. sim É a ou mesma não. coisa de homicídio. Você é a favor ou não? Feminicídio é homicídio. Você é a favor ou não da lei Eu do acho uma feminicídio? abstração vaga. Como assim uma É uma abstração abstração vaga? Se você mata uma pessoa, independente dela ser homem ou mulher, você vai ser punido por isso. Feminicídio é caracterizado como um crime contra mulheres. Mas não tem diferença, Chuchu. Você matar um homem ou matar uma mulher, você tem que ser preso da mesma forma. Não. Isso não altera nada. Você nega. Um assassino de mulheres é um assassino de pessoas. Você nega que pode exista dar uma estrutura feminicídio. de machismo estrutural. Por Você isso que pode você não dizer que é a respondeu. índole dele. Eu acho uma Por isso que você não besteira. respondeu, então. Eu acho uma besteira. Então, você sabe que a Você lei... tem o crime de a lei homicídio. do feminicídio... Matar não pode no Brasil. Veja bem, A questão é muito a simples. lei do feminicídio, ela tornou um crime hediondo o assassinato de mulheres. Mas matar alguém é hediondo, Silvia. Que questão Sim, é só essa? que as mulheres morrem muito mais Mas do o que que os que isso homens vai alterar? por um crime, por O elas que isso serem vai mulheres. alterar? Aumentou a pena desses Matar uma mulher tem mais pena do que matar homem? sim. Eu acho uma besteira. Então, aí matar você alguém, é contra. tirar Aí a você vida é de uma contra. pessoa Aí você é tirar, contra. é um crime Mas hediondo em as si. mulheres morrem Entendeu? por serem mulheres. E você acha que, eventualmente, os homens, alguns homens, poucos homens, pouquíssimos homens que são assassinos de mulheres, vão parar de matar? Nunca vai haver a total Então extinção de crime. você não acredita na melhoria da sociedade. Você não acredita. Eu acredito Você não na acredita. minoria da Você não tem sociedade. política nenhuma pra melhorar a sociedade. Acabei de dar um exemplo de política de castração química de estupradores. Não, você quer, Acabei de dar. você quer castração Acabei química de e não dar. quer Agora, o aumentar crime- a pena do homem Mas que isso mata é a mulher. irrelevante. Você não quer aumentar a pena do homem que irrelevante mata se a o cara mulher. mata uma mulher, se o cara mata uma criança, hipocrisia. se uma mulher mata um homem, Hipocrisia. morte e homicídio, Hipocrisia. dá na mesma. Isso não Isso altera é nada. hipocrisia. A estrutura. Você é a favor de Calma aí, castração, Adriana. de castração química. Vocês são contra. E você, vocês são contra? e você Por que vocês E são contra a você- castração química? é contra o crime de feminicídio que dá uma pena maior para o assassino de É mulheres. irrelevante. Um Não, não é assassino. irrelevante. Você acha que um Não é assassino de uma irrelevante. mulher vai se Não é comover irrelevante. porque Sabe a por pena quê? dele pra Você matar sabe- a mulher é você sabe maior por que que matar você um homem? é contra? Porque você você é negacionista do machismo, você é negacionista Não, de meu que amor. mulheres, você é Você é negacionista. afirmacionista de um machismo estrutural que não Eu existe. sou afirmacionista Não, mesmo. machismo eu sou estrutural não do existe. Machismo estrutural. Eu não sou machista. Eu não tenho que ser reeducado. Eu nunca matei mulher, nunca abusei de mulher, nunca assediei mulher. A única coisa que eu faço é falar mais alto. Agora, o falar mais alto, ou xingar Não, alguém, você- ou criticar você alguém. Se eu critico acha a que Dilma, mulher tem se eu papel- critico a presidente Dilma, porque eu acho ela uma anta na gestão pública, eu tô sendo machista? É isso, é assim que opera o Brasil hoje, entendeu? Vamos falar do Bolsonaro? A questão Que tal que se falar do coloca é Bolsonaro? essa. Vamos falar do Bolsonaro? Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo.